Fala galera, Magno Rafael do canal É o Louco Magno, tudo bem galera? Bom dia pra vocês, boa terça-feira, muita paz, saúde e prosperidade. Tá bom galera, vou falar sobre três assuntos aqui, certo? Alguns jogadores do futebol brasileiro comparado a jogadores do Palmeiras. Vamos falar sobre esse assunto aí. Falar também sobre Felipe Luiz e Pedro 2, parte 2. E Vojvoda demitido do Fortaleza, cara. Vamos começar sobre esse assunto. Fortaleza demitiu o Vojvoda depois da derrota do Ceará. O Vojvoda que já vinha mal nos resultados com o Fortaleza antes da parada do Mundial de Clubes. Na volta, pegou o Bahia, perdeu. Pegou o Ceará num clássico e perdeu. Acho que nos últimos três clássicos contra o Ceará, o Fortaleza perdeu os três. E aí esses resultados pesaram, né? O antes e o depois no Mundial de Clubes do Vojvoda. O Vojvoda que hoje é o maior técnico da história do Fortaleza. O segundo é o Rogério Ceni. Ele veio de três campeonatos. Três campeonatos em cima do Ceará. Duas Copas do Nordeste. Três classificações para a Libertadores da América. Um técnico que já teve seus altos e baixos dentro do Fortaleza, que isso é normal, um técnico ter esses altos e baixos, mas hoje é o maior técnico da história do Fortaleza, foi demitido. O Marcelo Paes, que é o CEO hoje do Fortaleza, que é uma SAF, veio ao público, acho que junto com o vice, externaram a situação do Vojvoda e realmente ciclos se acabam, né? Comércios se acabam e o do Fortaleza com o Vojvoda acabou. Agora o Fortaleza vai atrás de novo técnico. O Fortaleza hoje que está na zona de rebaixamento, está classificado nas oitavas de final da Libertadores, está classificado na Copa do Brasil, acho que está classificado, foi saiu, agora não lembro. Mas é isso, gente, é isso. Tem coisas que você segura, tudo bem. Acho que em 2022 o Fortaleza também estava na zona de rebaixamento e terminou o campeonato na quarta posição. Mas é isso, né? Tem horas que não dá pra segurar mesmo não. É melhor você demitir do que você segurar. Acho que o Vojvoda era o segundo maior treinador em tempo no mesmo clube. Primeiro é o Abel Ferreira no Palmeiras e segundo era o Vojvoda. Acho que tinha mais de 3 anos. Mas é isso, é isso. Agora o Fortaleza vai começar um novo ciclo. Um novo treinador. Vai pegar já depois da volta do Mundial de Clubes, mas faz parte. Eu acho que a decisão tomada pelo Fortaleza foi boa. Foi boa, porque a gente tem que entender que ciclos eles se acabam, né? E aí agora o Vojvoda virou sombra para muito treinador aí no futebol brasileiro, né? Do Mano Menezes, no Grêmio. Se há 2 semanas atrás fosse, essa demissão tivesse sido feita, tenho certeza que hoje ele seria um dos preteridos pelo São Paulo. Mas é isso, tá bom? O segundo assunto, gente, é o Pedro. O Pedro que veio a público falar sobre a questão do Felipe Luiz, que ele falou no dia do jogo do Flamengo contra o São Paulo, no sábado. Ele realmente confessou que não estava indo muito bem nos treinos, mas não gostou da forma como o treinador levou isso a público, né? E aí eu vou continuar com minha tese, com minha opinião. O Pedro está errado. E não vejo nada demais no que o Felipe Luiz falou. Ele pode ter treinado a público, colocou em público isso aí. Muitos jogadores de futebol não gostaram da atitude do Felipe Luiz, o Edu da Sena no jogo aberto, o Ronaldo Giovanelli também, que foi muito forte nas suas declarações em relação a essa situação em cima do Felipe Luiz. O Lugano também externou a sua opinião. O Luiz Fabiano no resenha da USPN. Mas, cara, ainda continuo com o Felipe Luiz, porque assim, o vestiário de futebol ele é um lugar, como muitos dizem, sagrado, né? Mas o Felipe Luiz foi muito corajoso, cara. Foi muito corajoso e é isso mesmo. Jogador de futebol não tem que ser mimado. O Flávio Prado, da Jovem Pan, ele sempre fala isso, né? Que jogador no futebol brasileiro é muito mimado. Eu acho que o Pilhado também fala muito isso também. E, cara, jogador de futebol não deve ser mimado. E é aquela situação. Se ele acontece isso aqui no Brasil, que existe esse paternalismo, se ele vai lá pra fora, não tem isso.
Não tem isso. Pode até ter de um treinador ou outro, mas eu acho muito difícil. E a gente tem que ter que jogador de futebol, ele é profissional. Ele é profissional do futebol, ele recebe por isso, ele é cobrado por isso, como qualquer outra profissão, né? E é muito difícil na sua profissão hoje você ter alguém que chegue lá, converse com você, tal, você num momento ruim, é muito difícil que alguém chegue para poder afagar numa situação mais complicada que você esteja, independente do que você esteja passando em casa, ou no seu trabalho, ou no seu clube. É muito difícil. Mas aconteceu, o Pedro veio, falou, mas ainda continuo com o Felipe Luiz. Ele tá certo. Tem horas que a gente leva, mas tem horas que realmente não dá. E agora que eu vou falar sobre alguns jogadores que estão no futebol brasileiro, que deram muito certo, que o Palmeiras já preteriam, e hoje jogadores que estão no Palmeiras não conseguem render. E o porquê disso, né? Eu coloquei aqui alguns jogadores, como o Gregory, que veio dos Estados Unidos, né, da MLS, que é um campeonato menos competitivo, veio pro Botafogo e tá muito bem no Botafogo. Muito bem no Botafogo. Vem muito bem no Botafogo. Vou colocar outro jogador também, o Caio Jorge, do Cruzeiro, que estava na Juventus, não estava jogando na Juventus, ia ser emprestado para times de fora. E aí o Pedrinho BH, que é o dono do Cruzeiro, né? Dono do Cruzeiro, ele foi lá e comprou o Caio Jorge. Hoje o Caio Jorge é artilheiro do Campeonato Brasileiro. No último jogo agora brocou 3 gols. Tá numa boa fase, tá fazendo gol direto e tá botando o seu Gabigol no banco do Cruzeiro. Justamente. Com muita justiça. E aí o que é que a gente relaciona? Só esses dois jogadores aí, também eu coloco o Caio Alexandre do Bahia, que é um volante, mas pra mim eu acho que não é volante à altura do Palmeiras. Mas vamos lá. Por que eu relaciono? Eu vou colocar aqui dois jogadores que hoje a torcida pega muito no pé, mas não estão rendendo como deveriam. Vitor Roque e o Facundo Torres. O Facundo Torres, ele veio do Orlando City e lá ele fazia gols. Ele fazia gols. Ele saía da direita para a esquerda, né? Ele vestia a camisa 10 no Orlando City e fazia gols. Ele fez alguns gols no Palmeiras. No começo ele foi muito bem no Palmeiras. Foi muito bem. E o Vitor Roque, cara, que veio a peso de ouro, mais de 150 milhões de reais. Estava no Betis, comprado pelo Barcelona. Na época estava no Atlético Paranaense. Foi uma compra muito visada pelo Hendrick ter sido comprado pelo Real Madrid. E ele acabou voltando. E hoje o Vitor Roque acho que tem mais de 20 gols já, 20 jogos pelo Palmeiras e só tem 3 gols. E o que eu quero colocar aí? Eu quero colocar aí que acho que muito do problema desses dois jogadores é a forma como eles estão sendo utilizados no time e o que eles fazem de mais importante é marcar ou atacar e fazer gols. Eu entendo que todo jogador hoje ele tem que fazer essa transição de defender e atacar, que eu acho que a maior defesa de um time começa pelo ataque, quando você começa a marcar os jogadores de saída de bola do time adversário. Mas no Palmeiras isso não acontece. São jogadores que estão sendo cobrados e não fazem gols. E no Atlético Paranaense o Vitor que fazia. E no Orlando City o Facundo Torres fazia. E eu acho que isso vai muito pelo esquema que o Palmeiras usa. Vou esperar amanhã o jogo do Palmeiras contra o Mirassol para ver como é que vai ser o jogo do Palmeiras, como será esse jogo. E aí eu vou definir uma análise em cima desse jogo, muito baseado no que eu tô falando hoje para vocês aqui em relação a esses jogadores que eu citei, o Gregory, o Caio Alexandre e o Caio Jorge, e colocando esses dois jogadores do Palmeiras, o Vitor Roque e o Facundo Torres, que hoje são jogadores de mais marcação do que atacantes. É uma realidade hoje do Palmeiras. O Palmeiras ele se defende muito, toma gols do mesmo jeito, mas faz pouco. E vamos ver o que é que vai ser dessa análise aí. Vamos ver o que vai ser desse jogo Palmeiras e Mirassol. Tá bom, galera? Essa foi a análise de hoje. Forte abraço. Mais tarde tem vídeo. Até a próxima. E valeu. Deixa um like aí. Beleza? Valeu.